A maneira como você reage a uma situação difícil é que vai definir a maneira como você vai passar o resto do seu dia. Oi, eu sou Emeline Ziegler e nesse vídeo nós vamos falar sobre emoções, principalmente as emoções negativas. Com as redes sociais ficou muito comum a gente normalizar as emoções positivas. Às vezes passa até a sensação que todo mundo só vive emoções positivas e às vezes esquecemos das emoções negativas. E quando nós nos sentimos tristes, com raiva, ansiosos, às vezes pensamos: o que há de errado comigo? Nossa, por que isso acontece comigo? Isso só acontece comigo? E eu quero dizer nesse vídeo que o problema não é sentir essas emoções negativas. O problema é como reagimos a elas, porque dependendo da diferença como você reage a uma emoção negativa, ela se perdura pelo resto do seu dia ou ela só vem para trazer uma informação, porque todas as emoções trazem um significado. Todas as emoções que vêm para a gente é uma forma do nosso corpo se comunicar com a gente. O que está passando com você? O seu corpo está falando todo momento o que está passando com você por meio das emoções. Só que muitas das vezes nós ignoramos porque simplesmente não fomos ensinados. Simplesmente fomos ensinados que quando uma pessoa está chorando, ela precisa parar de chorar. Quantas vezes não ouvimos dos nossos pais: pare de chorar, porque você está chorando, engula esse choro. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Ou tipo, estamos ansiosos. Tá preocupado por quê? Quantas vezes somos reprimidos? Quantas vezes nossas emoções negativas são reprimidas? E muitas das vezes mal compreendidas. E nesse vídeo, então, eu vou ensinar a maneira correta, pelo menos uma das maneiras corretas, para você entender melhor a sua emoção negativa e como lidar com ela, para não deixar que essa emoção acabe de terminar de destruir o resto do seu dia. Não, isso não vai acontecer. E lembre-se, a emoção negativa não é a vilã. A vilã é quando você deixa que ela continue perdurando pelo resto do seu dia. Então, a responsabilidade maior está com você, em como você vai reagir. Uma coisa que você precisa saber é que emoções surgem rápidos e elas foram feitas para surgir e ir embora rápido. O problema é que muitas das vezes, por não sabermos como lidar com nossas emoções, nós deixamos ela lá no cantinho, sem entender o significado, sem entender a mensagem que ela quer nos passar, e ela acaba continuando pelo resto do nosso dia. Então, o que a gente precisa saber? Elas vêm, surgem rápido, podem sim ir embora rápido, elas vêm para nos passar uma mensagem do nosso corpo, das situações da vida que a gente está passando, e elas vêm para mostrar algo que precisa ser visto e algo que precisa ser regulado no nosso corpo. Outra coisa que precisamos saber sobre as emoções é que cada emoção tem uma energia diferente. E eu vou falar um pouquinho disso, sobre essas energias. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre 3 emoções que são consideradas negativas: a raiva, a ansiedade e a tristeza. E você vai perceber um pouquinho como cada uma tem o seu significado e cada uma tem a sua peculiaridade. A raiva, por exemplo, a energia da raiva é uma energia muito alta. Ela vem para defender o seu ego. Quando algo na sua vida parece que feriu o seu ego, você vai se sentir com raiva. Isso me feriu o meu ego? Por isso que quando uma pessoa está com raiva, ela quer porque quer defender a sua opinião, ela quer provar que ela tá certa. Então, a raiva, como eu mencionei, cada emoção tem a sua energia, e a raiva é uma emoção que tem uma energia muito alta. Mas em qual momento que a raiva ela se torna tão perigosa? O problema é quanto mais nós pensamos no motivo daquilo que nos deixou com raiva e começamos a nos alimentar com aqueles mesmos pensamentos pelo resto do dia, a raiva ela se perdura. Então, um dos detalhes que nós podemos fazer para aliviar da nossa raiva é mudar um pouco de ambiente. Por exemplo, a situação aconteceu na sala.
Vamos para a cozinha, vamos para o quintal, troca o ambiente. Isso, você procura se distrair. Se distrai com as coisas do ambiente, pensa em outras coisas da sua vida, se distraia. Depois que você se distraiu, você pensa mais com calma sobre a situação que aconteceu, porque muitas das vezes a gente sente raiva, talvez foi um mal-entendido. O problema da emoção, quando a emoção ela toma conta, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte onde raciocina, ela um pouquinho de cena, porque o cérebro emocional toma conta. O pessoal faz aquelas piadas entre o racional e o emocional. O que anda junto no racional e emocional? É quando você trabalha a sua inteligência emocional. Por isso que é muito importante você dar um tempinho para pensar, para refletir. E essa é uma das maneiras. Outra coisa, lembra que eu falei que a raiva é uma emoção com uma alta energia? Esse é um dos motivos pelo qual se tornou tão popular contar até 10. Tá com raiva? Conte até 10. 1, 2, 3. Por quê? Quando você está contando, você está se distraindo. Quando você respire fundo. Por quê? Quando você está respirando fundo, você está acelerando o seu coração e diminuindo a sua energia. Lembra que eu falei que toda emoção tem uma energia? Você pode controlar cada uma de suas emoções pela energia. Próximo estado emocional, a ansiedade. A ansiedade ela não é bem considerada uma emoção porque ela é uma mistura de emoções. Temos a preocupação, o medo, que são emoções dentro da ansiedade. E a ansiedade é um estado emocional que assola muitas pessoas, né? Convenhamos, nos dias atuais, com a quantidade de coisas que nós consumimos na internet, a gente vê fulano conquistando um carro, ciclano conquistando a casa própria, e a gente pensa assim, nossa, e eu? O que eu tô fazendo? Eu tenho que fazer aquele curso novo que lançou, eu tenho que aprender essa nova língua. A gente fica ansiosos e também com a quantidade enorme de informações, fake news, informações negativas, tudo em tempo real, a gente até se sente meio que atrasados. Quando sai uma informação nova, se você demorou um dia para saber aquela notícia nova, você já se sente atrasado porque várias outras pessoas já souberam na sua frente. E isso tudo são fatores que nos deixam ansiosos. É por isso que a gente vê a ansiedade como um dos males do século. Alguns sinais de ansiedade é corpo em alerta, coração palpitando, a energia muito alta. Por isso que também um dos exercícios muito importantes para atenuar a ansiedade e voltar para um outro estado emocional é você controlando a sua respiração. E aí, quando você respira fundo, você consegue voltar um pouquinho para a situação presente. Olha para as coisas à sua volta, tenta olhar os objetos, tenta falar 5 características de cada objeto, porque quando você olha os objetos e fala as características dele, você está tirando a sua atenção, a sua energia mental para o físico. Agora vamos falar sobre a tristeza. A tristeza ela vem para nos trazer uma mensagem que algo que era importante para gente está sendo perdido. Ou simplesmente para dizer que algo não é como era antes. Você sente a perda do que se foi. E muitas das vezes essa perda não é concreta. Pode ser uma versão sua que você está perdendo, a quebra de expectativa que você tinha e perdeu essa expectativa. E às vezes ela vem para nos dizer aquilo que deixou de fazer sentido. Então é muito importante ouvir as nossas emoções. A tristeza é uma emoção de energia baixa. Então, se nossas energias estão baixas, o que a gente pode fazer para elevar a nossa energia? Exercício físico. É por isso que exercício físico é muito indicado para quem tem depressão. O exercício físico ele é muito interessante para elevar o nível de energia. Bom, nesse vídeo nós aprendemos que as emoções negativas não são um problema a ser eliminados, mas sim que precisamos ouvi-las. Nós aprendemos um pouquinho do significado e como mudar o nosso humor para não deixar que essa emoção tome. Porque muitas das vezes essas emoções tomam conta do nosso dia. Porque em vez de a gente ouvir a mensagem que ela quer nos trazer do nosso corpo para a nossa consciência, para nós, a gente não escutamos. Ao invés de escutar da maneira correta, nós ruminamos em pensamentos
o dia inteiro sobre aquela emoção. E toda vez que nós ruminamos uma emoção, ruminamos um pensamento, nós estamos alimentando, muitas das vezes, uma raiva que era pequenininha de uma situação, de um mal-entendido, ela se torna um problemão grandão, porque nós não fomos até a raiz para entender o significado dela. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido algo novo. Inscreva-se no canal se você quer ficar por dentro dos novos conteúdos.